Eu me encontrei com o Papa Francisco deixe-me ver. Eu encontrei com o Papa, foi depois de bispo. O Papa, se tem um encontro com ele, um ano depois. Tete a tete? Todos os que ele nomeou, vai para Roma. Tem um curso de 9 dias, 8 e no 9º dia é um passeio ali pelo Vaticano, do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Nós estávamos em 118 bispos nomeados naquele ano por ele. E eu fui no ano seguinte, porque eu já fui receber. Geralmente eu encontro em setembro. Uhum. E naquela semana eu assumi Curitiba. Então eu fui no grupo do ano seguinte. Os da África estavam fazendo um curso diferente, mais dentro da evangelização. Então nós estávamos em Roma mais ou menos em quase 150 bispos. No nosso grupo, 118. Nós tivemos 8 dias de curso sobre Evangelii Gaudium, o grande documento do Papa Francisco, a exortação. Essa foto. Tá na mão do homem. Vamos colocar depois. Isso. 3 vezes, agora eu lembrei que foi a visita de Lima. Ele deve ser muito legal, né, não? Gente boa. Ele é muito humano, muito acolhedor, ele olha em você quando você pega na mão dele. Olha nos olhos mesmo. Olha nos olhos. Tipo vozão. Isso, é um vô querido, é o pastor por excelência. Ele é a figura mítica maior. Eu vejo assim, não tem como, você se prepara tanto quando você está na frente dele e dá um branco. E você não imagina que você está diante do Papa. Então, não sabe nem o que falar, né? Para a Igreja Católica, ele não tinha, antes de ser ele era Papa, cardeal. Ele era um cardeal. Aqui na Argentina, em Buenos Aires. Acima da patente de bispo. Como é que funciona? É bispo. Bispo. Ele tem uma função. A função arcebispo, quando ele é responsável por algumas dioceses. É o arcebispo. E ele é cardeal, o Papa nomeou domingo 2 cardeais brasileiros. Dois brasileiros. Dom Leonardo, que é arcebispo de Manaus, e o Dom Paulo César, que é arcebispo de Brasília. Esses dois aí pode... Todos os cardeais são possibilidade papáveis. de virar papa. Pode virar papa. Sim, são eles que votam no conclave. Você votava um papa brasileiro lá, hein? Pensou um papa brasileiro? Aqui hoje nós temos também o Dom Odilo, o Dom Sérgio Rocha e o Dom Orani, que são os votantes, né? No momento, me parece que são... Eu tenho outros que já são aposentados, aí o Dom Damasceno, o Dom Geraldo, que está aqui em Londrina, mas os que são votantes nos conclaves são, acho que 5 do Brasil. E o Papa foi buscar, olha que bonito, a Mongólia tem 1.500 católicos só. E tem um bispo lá, tem um que ele fez ele bispo e agora fez ele cardeal. O Papa foi buscar cardeais nas periferias do mundo, para ter uma visão da igreja. E ele vai fazer agora, me parece, uma reunião com todos os cardeais, porque ele lançou um decreto de mudança na Cúria Romana, né? Chamado moto próprio. E ele quer escutar todos os cardeais. São os primeiros que ajudam o Papa, né? E todos eles são papáveis, os cardeais. São títulos que ajudam o Papa numa reflexão. O Papa Francisco, ele quebrou estereótipos que quebrou o gelo na Igreja Católica perante o mundo. Ele se tornou um Papa muito pop, ou muito simples, que pop era o João Paulo II, João né? Paulo II era ele era popular. Pop no bom sentido, de popular. O Francisco... para a guerra, visitar o mundo. O Francisco é a humildade. E a humanidade. Ele é muito próximo dos pobres, né? Por exemplo, ele nomeou cardeal o esmoleiro, que ele trouxe um bispo só para cuidar dos pobres ao redor do Vaticano. O bispo, mas teve a condição de trocar um dedo de prosa, Papa? Eu e o senhor aqui, teve uma condição de trocar um dedinho de prosa ou foi tudo formal? Não, a gente faz a fila e cumprimenta ele, diz quem é, o que está fazendo ali. Você pode se levar alguma coisa para ele, no caso eu levei algumas cartas. Você levou São José, né? Na primeira vez eu levei cartas, que ele estava sendo muito criticado, de apoio a ele, da Juventude do Brasil, da nossa regional, que eu sou secretário dos bispos no Paraná, dos bispos do Paraná. Então eu levei carta dos bispos de apoio ao pontificado dele, ele agradeceu. Aí ele viu minha cruz passionista, era uma outra. E ele foi cardeal dos passionistas na Argentina. E ele puxou minha cruz e disse assim, passionista? Eu disse sim. Ele disse, apaixonado, hein? Ou seja, apaixonado. Viva apaixonado por Jesus Cristo e pela causa de Jesus. Aí eu ri, eu disse sim.
E aí eu dei mais um abraço, ele me deu um abraço e nós saímos dando uma gargalhada, que foi uma primeira foto que eu fiz com ele. Todo mundo queria saber por que nós estamos rindo muito. O que vocês estão conversando aí, hein? O que vocês estão conversando aí? Foi. Tá lá o predileto, lá, ó, favorito. Na segunda, foi na visita de Límina. Cada 5 anos, pelo menos, a pandemia segurou. Os bispos todos do regional, o Brasil tem hoje 19 regionais. No momento estão, acho que indo para Roma, os do Nordeste ainda. O nosso grupo, que é o chamado Sul 2, que é o estado do Paraná, são 18 dioceses e as 2 eparquias ucranianas, nós tivemos a visita de 15 dias antes da pandemia, início de 2020. Foi o último grupo. Quando nós saímos de lá, Roma estava fechando os aeroportos. Quase não viajamos. Uma cena tão feia. Foi triste. Triste, o Papa lá em Roma sozinho, fazendo, não sei se era... Então, nós voltamos. O que aconteceu? Nós viemos no finalzinho de... Eu viajei dia, acho que 28 ou 29 de fevereiro para o Brasil. Já viajamos de máscara. No dia 25 de março ele fez aquela oração e deu a bênção, que é especial. Né? De Roma para o mundo. Uma imagem linda. Urbi et orbi. Bonita e feia, porque estava vazio, mas uma imagem tocante. Assim. Tocou o mundo. Tocou o mundo aqui. Aquilo, na verdade, ele estava... E ainda eu divulguei muito, fez muito uma frase, né? Nunca... A Praça de São Pedro esteve tão cheia naquele vazio. Tem uma lição nisso, não? Porque todos estavam espiritualmente ali, naquele vazio. E era uma tarde chuvosa e triste. É isso e ele mesmo. sozinho. Então, no Segredo de Fátima, falam um homem de branco que andava sozinho, mancando. Tudo isso veio à tona. Então, assim, foi muito triste, mas marcou a história, ficou na história. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Aquela tarde parou o mundo e encheu a praça espiritualmente. Ela coube toda a humanidade. Arrepiei, vim. Papo 10. Olha como é que eu tô cristão hoje, hein? Nossa Senhora. Hoje eu tô cristão. Foi uma dos impactos da pandemia, né? E ali ele animou que estávamos todos no mesmo barco, a gente não sabia o que viria pela frente. Mas ali, nessa chamada visita de Límina, né? A visita em Roma dos bispos, o encontro com o Papa, nós ficamos 3 horas e 20 minutos batendo um papo com ele. Conversa. Eu perguntei e cada bispo podia fazer uma pergunta. E ele ficou 17 minutos respondendo a pergunta, olhando para mim. O que você perguntou para o Papa? E como eu trabalho com a juventude, eu disse, Santo Padre, o senhor promoveu na igreja um sínodo para a juventude, escreveu uma carta para os jovens, Christus Vivit, né? Cristo vive para o jovem, é muito bonito esse documento para os jovens. O senhor fala para a juventude, mas uma grande parte da juventude não está dentro da igreja. E não está, e se diz ateus. E aí o senhor fala que a igreja é jovem, Deus é jovem. O que o senhor diria para nós bispos sobre isto? Aí ele começou. Como se trabalha com jovem? Ele disse. Primeira coisa, você tem que vencer os preconceitos. Tem um jovem. O jovem está lá. Talvez está cheio de pecado, está na angústia, está das drogas, prostituição. Não liga para... É uma pessoa, é um ser humano que Deus ama. Aproxime-se, sem preconceitos, quebra os muros para escutar. Então, ele é um bom jesuíta, o Papa Francisco, a linha de Santo Inácio de Loyola. Escuta e discernimento, Santo Inácio. E é isso que ele traz para a igreja, a novidade, né? Então, você vai diante da pessoa, escuta ela, deixa ela desabafar. Se você a escutou, você ganhou aquela pessoa, ela vai te procurar de novo para escutar, para falar. Porque se você chegar a dizer, você está errado, você está no caminho errado, ela não vai mais. Você criou uma barreira. Então, escute, ela precisa de alguém que a escute. Escute a pessoa. Ela vai soltar, ela vai chorar, ela vai falar o que passa dentro dela. Escute, se você puder, diga alguma coisa. E se for o caso, leia alguma coisa do Evangelho ou faça uma oração com ela. E se não der tempo e você achar que não dá, você simplesmente mostre que você é uma presença de Deus acolhendo ela. A sua presença, aqui contigo. O seu gesto que você está com ela, ouvindo, já é uma presença de Deus. Num segundo momento, e você vai fazendo um processo com ela. Se você fez um processo com ela, a conversão dela para melhor vai se dar durante o processo ou lá no final. Mas não se apresse, tem o tempo de Deus. Depois ele citou quando ele era padre na Argentina, ele acompanhava os jovens. Ele disse que os jovens gostam muito dos gestos solidários.
ajudar. Eu levava os jovens no asilo, em casa de idosos. Leve o jovem para promover alguma coisa, ecologia, o jovem gosta. O jovem gosta de ajudar. Às vezes eles têm um impacto com a doença hoje, com a cruz. O jovem não gosta de cruz. Ninguém gosta. Mas a cruz faz parte da vida humana. São os desafios, os obstáculos. Ajude ele, essa coisa com impacto, com o sofrimento, amadurece o jovem. E ele foi dando pistas. Né? Foi bonito, porque ele ficou olhando para mim 17 Ele tem uma minutos, afeição boa com os jovens, ele é bem chegado da juventude. Muito, como João Paulo II, né? O Bento também. O Bento é cara de brabo. O Bento é cara de brabo. Eu vou ficar sabendo que o Bento estilo, gosta de tomar uma. Tem uma foto do Papa Bento XVI com a pata de uma caneca de chopp, mas que não aguenta tomar. Mas os alemães... Alemão, pô. Alemão. Tomar chopp na Alemanha... Tomar na Alemanha é como tomar café no Brasil. O café não tem cafeína? Cafeína. Que vicia? Que dá um barato. E quem fuma não toma muito café, que se prejudica? Sim. Então, o chopp para eles é o café. É o café. Eu tô curioso para saber alguma coisa agora. O bispo gosta de tomar uma? De tomar uma como? Tomar uma, do jeito que o senhor me respondeu. Tomar uma, o senhor entendeu. Tomar uma. Uma geladinha, um vinho. Olha, caipirinha é muito boa. Tá na moda um gin agora, um ginzinho com um hibisco. Sabia. Não, a questão é o seguinte, eu gosto de cerveja, eu gosto do chopp, mas eu sei o limite, né? Lógico. Então, se eu estou... tudo posso, mas... Se eu estou com 2, 3 padres, às vezes está muito calor, vamos tomar uma cervejinha? Vamos tomar. Mas você pode tomar uma... O que tem de mal? Jesus foi às bodas de Caná e tomou vinho. O vinho faz parte do povo judeu. Agora, se você sabe tomar com moderação, você tem uma motivação para celebrar a fraternidade, você sabe seu limite, ninguém vai sair do juízo. Qual é o mal do álcool? Primeiro, que pode prejudicar. O excesso. Segundo, você sai da casinha, como diz o outro, e você começa a complicar a vida dos outros. Eu digo, você vira um palhacinho para divertir os outros e vai fazer um mal-estar para todo mundo. Mas é gostosinho tomar uma cervejinha com os amiguinhos para todo mundo virar palhacinho. É gostoso, pô.